Isso é muito legal. Mas, ó, eu queria começar perguntando, como a gente sempre começa aqui. Eu sei que você veio de uma família cristã e os seus pais já conduziram você nesse caminho, mas como é que foi o seu encontro pessoal com Cristo ali? Como é que foi? Onde é que clicou assim profundo em você? Eu nasci realmente num lar cristão, meus pais sempre, os valores em casa sempre foram os valores cristãos, de escola dominical, minha mãe sempre, a gente foi um pouco, migrando um pouco, eu nasci em Brasília, Uhum. depois a gente foi morar, quando eu tinha 4 anos a gente foi morar em Cuiabá, eu morei dos 4 aos 7, É mesmo? e com 7 anos eu cheguei em São Paulo. Tudo isso porque meu pai é engenheiro civil e ele ia sendo transferido para abrir filiais da empresa nessas cidades. E aí, onde a gente chegava, minha mãe corria e procurava uma igreja local para a gente estar sempre ali em comunhão com os irmãos. E aí eu ia nessa pegada. E acho que o meu encontro ali realmente foi com 13 anos, quando eu me batizei. Esse realmente foi Isso já em São Paulo, então. Isso já em São Paulo. Isso para mim foi um momento muito especial da minha vida, da minha caminhada com Cristo, porque os pais, eles orientam. E depois você vai tendo as suas experiências com Deus, né? Então eu fui aos poucos tendo as minhas. E essa do batismo, da decisão de batizar, realmente para mim foi muito, muito especial. Porque em nenhum momento eles me forçaram, falaram, ó, você tem que se batizar, eles sempre me orientaram. Então, ó, a orientação é essa e tal, mas a gente sabe que quem convence é o Espírito Santo que vai convencer. Então, na hora que ele convencer, vai ser o seu momento. E aí, isso aconteceu quando eu tinha 13 anos, e para mim foi um momento maravilhoso. E qual igreja você fazia parte na época? A gente frequentava a Renascer nessa época, Legal. aqui em São Paulo, e aí foi a época que eu me batizei. Então foi... Quando minha mãe chegou, quando a gente chegou em São Paulo, aí ela foi procurando algumas igrejas, e na Renascer tinha um culto de segunda-feira, que eles faziam, que era era um cultão de evangelismo. Era bem mais para jovens, assim. Bem para jovem. Ia oficina G3. Exatamente, essa galera, o Paulinho Macuco. Então você pegou essa época da Renascer. Peguei essa época. Segunda-feira tiravam todas as cadeiras de lá, ficava só o espação e aquele culto para jovens, para... E aí foi Mas que ia de tudo, né? Não ia só jovem, né? Ia todo Cara, mundo, é de tudo. Minha mãe já era uma, assim, jovem, já mãe e tudo mais. E levava a gente ali, cara, ser em contato com aquela galera muito doida e me marcou bastante. E aí foi um período muito especial, assim, da minha vida, da minha caminhada com Deus. Foi muito legal. Que legal. E aí é a mesma época que você começa a se envolver com futebol, né? O futebol entra na minha vida a primeira vez em Cuiabá. Fiz um jogo numa universidade que tinha lá, eu tinha 7 anos e eu fiz esse jogo, um jogo demonstração, assim. O cara falou, vai ter um jogo aqui na universidade, e perguntou pra minha mãe assim, quer trazer seu filho? Os meninos eram mais velhos, eram maiores, minha mãe falou, vou levar. Mas fui lá, brinquei, gostei, mas nada, em Cuiabá não aconteceu nada. Quando eu vim para São Paulo, a gente morava em Perdizes e meus pais me matricularam no Colégio Batista, aqui em Perdizes. E aí o professor de Educação Física da escola chamou minha mãe e falou, olha, o seu filho é diferente dos outros alunos, então aconselho a senhora a colocar ele numa escolinha de futebol para ver se ele gosta, ele desenvolve. Minha mãe procurou a escolinha perto de casa e ali eu comecei a jogar. E aí já tinha 7 para 8 anos, foi quando eu comecei. E depois a gente ficou sócio do São Paulo, aí eu passava o dia jogando bola no clube, até eu entrar na parte que leva até o profissional com 12 anos. Aí com 12 anos entrei na categoria de base do São Paulo e fui ali, passei por todas as categorias até chegar ao profissional. Entendi. Legal. Então foi com 7, 8 anos, foi essa Meu vinda pra cá. Meu primeiro contato com o futebol, 6, 7 e com 7, 8 nessa vinda pra cá. Mas você tinha já uma paixão por isso ou foi descoberto, assim? Não, gostava. Sim. Não gostava de jogar. Mas descobriu o dom realmente. Fui descobrindo, porque no colégio não podia jogar bola também, no intervalo. Então a gente podia inventar nossas bolas. Exato. E aí era a famosa bola de meia. Que aí eu, de propósito, desaparecia com um pé da minha meia e falava, mãe, só tem um, vou usar para fazer. E ela ajudava, costurava e fazia as bolinhas de meia que eu acabava levando para jogar no intervalo do colégio. Aí no colégio tinha uns campeonatos e tal, fui jogando, depois fui para essa escolinha. E o treinador da escolinha podia levar alguns meninos da escolinha para jogar pelo Alphaville Tênis Clube, como militante. Aí ele me levou eu e um outro menino da escolinha, a gente jogou pelo Alphaville 1 ano, e no ano seguinte eu comecei a jogar pelo São Paulo. E você terminou a escola? Foi até o fim? Fui até o fim, terminei o 3º colegial,
O segundo e o terceiro aí já à noite, treinava de manhã e de tarde, estudava à noite. E essa sempre foi uma condição em casa. Falei assim, porque quando você vai para essa linha profissional no futebol, por um tempo era escola prioridade e futebol um hobby. Um hobby. Chegou um momento que se inverteu. Futebol, lado mais profissional, e o que der para fazer com a escola, você vai ajustando. Então, estudei de manhã, estudei de tarde, mudei de escola 3, 4 vezes e terminei o segundo e o terceiro colegial no colégio do governo à noite e entreguei essa parte. Aí meus pais falaram, olha, vai continuar estudando. Até se der jogador, sim, senão você vai continuar estudando. Aí quando eu terminei o terceiro, eu fiz um acordo com eles. Eu falei, ó, me deixa tentar um ano, dá um ano de pausa. Porque eles já aqui, queriam que você fosse para faculdade. Direto. E já tinham alguns meninos fazendo educação física, que era o que, cara, vai já. É o caminho. Vai para educação física. E aí eles falaram, tudo bem, vamos, deixa esse ano, vai tentar, vamos ver o que acontece. Se não der certo ainda, você já pensa em entrar numa universidade. Falei, tudo bem. E aí, graças a Deus, nesse ano... Eu até ia perguntar, porque segundo e terceiro colegial, você começou muito novo no São Paulo. Você estava com... Quando você estreou, 18 anos. 18. Você já tinha terminado, então? Eu terminei com 17. Ah, terminou com 17. Terminei o terceiro colegial com 17 anos, e aí passo esse ano dos 17 subo com 18 para 19, né? Então, nesse ano que você pediu aí de trégua para seus pais, foi onde deu certo. Foi exatamente onde deu certo. Entendi. Então, foi o ano que, para mim, foi assim, um ano muito especial na minha vida. Porque foi meu primeiro... A categoria sub-20... Hoje fala sub, né? Na minha época era dente de leite. Entendi. Infantil, juvenil e juniores. Eram essas 4 categorias. Hoje é sub 13, 15, 17 e 20. O sub-20, que eram os juniores da época, são 3 anos. Os outros são 2 anos cada um, né? 2, 2, 2. E aí você faz o terceiro ano de juniores. Esse foi meu primeiro ano de juniores. E aí eu subindo, jogando já... Porque normalmente você já pega uns meninos que tem 20 anos. Eu com 17, jogando com alguns meninos de 20. Mesmo assim, consegui meu espaço e fui jogando. E aí, em outubro, no meio do Campeonato Paulista, eu fui suspenso de um jogo. Tinha tomado 2 cartões amarelos, fiquei suspenso e fui para a casa dos meus pais, dos meus avós paternos, em Caldas Novas. E fui brincar lá num escorregador de piscina, num toboágua. E do jeito que eu desci, eu bati com a cabeça no fundo da piscina e fraturei a cesta cervical. No meio do campeonato. Que perigo. Meu Deus. Cara, um perigo, assim. É muito especial para mim porque você vê cronologicamente as coisas acontecendo, você fala assim, não tem como não ver a mão de Deus na história, né? Então isso foi em outubro, aí tenho essa fratura, vou no médico, faço os exames, aí minha pergunta para ele é, doutor, quando que eu posso jogar, voltar a jogar, né? Ele fala, cara, hoje é dia não é dia de questionar, é dia de agradecer, porque a maioria desses casos aqui, a pessoa não volta mais a andar. Então, não dá, né? Aqui é agradecer e a gente vai ver como vai ser a evolução. A evolução super bem, em 2 meses, tirei o colete cervical, o osso já tinha calcificado, voltei a jogar. Então, fiquei novembro e dezembro parado, voltei a jogar em janeiro. Quando eu voltei a jogar... Em janeiro, no Brasil, tem a Copa São Paulo Sub-20, né? De juniores na época, hoje é Sub-20. E aí, o time se preparando para essa competição e eu volto, claro, aí já volto no banco de reservas, não volto para jogar, volto esperando um outro momento. No mesmo momento, tá começando o torneio Rio-São Paulo do profissional. Profissional também montando o time, pegando alguns meninos da categoria de base para montar o time da temporada. Num desses jogos... O treinador do profissional pediu alguns jogadores para o treinador do sub-20. E o treinador ali discutindo falou, olha, atacante eu tenho 2, vou te mandar um, agora meu meia, que é o meu capitão, eu vou manter ele nesse jogo seguinte ele vai para o profissional, sei que ele vai ter outras oportunidades, mas vou mandar o reserva dele nesse momento para acompanhar aí vocês no treinamento e nesses jogos aí do profissional. E o reserva era eu, né, nessa ocasião. E aí fui treinar como profissional e, cara, fiquei. Aí fiz minha estreia como profissional. Desde lá você nunca mais voltou? Voltei, fiz mais 2 jogos nos juniores, voltei pro profissional. E aí teve a famosa final do torneio Rio-São Paulo, né, que São Paulo a gente tinha
ganhou no Maracanã do Botafogo, e aí tem o segundo jogo no Morumbi. São Paulo perdendo de 1-0, eu entro no segundo tempo e faço os 2 gols, São Paulo ganha 2-1 a final. E aí, a partir dali, tem um reconhecimento nacional, realmente, daquilo que eu estava fazendo. Mas você pega toda essa ordem cronológica, cara, não tem como não ver realmente a mão do Senhor. Não faz sentido nenhum, né? Assim, é muito certinho as coisas acontecendo. Então, realmente foi um ano muito especial para mim. E aí, não voltei para a escola, né? A gente partiu daqui. Começamos esse assunto, né?